Terceira temporada de Invencível já tá aqui. 3 episódios lançados e ela já começou a 1000 por hora. O Mark tá de traje novo e mais de 2 vezes mais forte do que antes. O irmãozinho dele, Oliver, já tem poderes, mas ele age de uma forma muito parecida com o Omni-Man e até executou um inimigo a sangue frio mesmo depois de ele já ter se rendido. O Cecil tentou usar o preparo do Batman e até conseguiu derrotar o Mark com isso por um tempo. E claro, no meio disso tudo ainda tem os Viltrumitas que logo vão chegar na Terra. Essa temporada tá muito boa, tem muita coisa rolando e nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise completa de tudo que aconteceu até agora pra você. Então pra ficar por dentro de tudo, já fica aqui e bora bater um papo sobre isso. Mas claro que a vida não é só rosas, né? Então antes de falar da história, bora só fazer uma pequena reclamação aqui. Invencível nunca foi muito famoso por ter a melhor animação de todas. Pelo contrário, na verdade a animação em si sempre foi criticada. Eles mudaram um pouco nessa temporada, principalmente coisas relacionadas ao rosto dos personagens, os olhos ou alguma coisa assim do gênero. Dá pra claramente notar que existe uma diferença, porém em outros aspectos não mudou tanto, em alguns até mesmo piorou. Por exemplo, logo no começo tem uma cena meio bizarra e feia em que o Mark manda voando um personagem com um soco e a gente vê como se simplesmente fosse uma imagem PNG sendo arrastada pela tela. Então essa questão da produção tá assim meio mais ou menos, mas já era assim antes. Agora em questão de músicas e a história principalmente tá muito bom, então bora lá. Essa temporada começa 3 meses após o final da segunda e nesses 3 meses o Mark treinou que nem um louco, fazendo treinamento intenso, mergulhando na lava, voando até a lua e voltando, enfrentando inimigos gigantes, levantando icebergs e outros pesos extremos, tudo isso para se preparar para os Viltrumitas. A gente tem até mesmo os números do progresso dele. Ele ficou 65% mais rápido, 70% mais resistente, pelo menos no sentido de aguentar fazer as coisas sem se cansar, e 138% mais forte. Isso significa que ele tem mais que o dobro da força dele no final da temporada anterior. E além disso, ficou muito mais rápido e se cansa muito menos. Então sim, o Mark do primeiro episódio dessa temporada já praticamente trata do final da segunda como uma criança. Durante o treinamento, o Rex Explosão aparece para falar com o Cecil para consertar a mão dele, só que no meio da conversa eles ficam sabendo que a declaração da independência dos Estados Unidos estava sendo roubada. Os dois vão lá para impedir e acontece que quem estava roubando eram 2 viajantes do tempo, mas eles acabam fugindo porque eles são interrompidos e a série não voltou nisso até agora. Quem interrompeu o Mark e o Rex de impedir os dois foi o Multiple, o irmão da Duplicate, que apareceu para se vingar do Rex porque estava culpando ele pela, entre aspas, morte da Kate. Só que nesse momento a Duplicate e o Imortal aparecem lá e revelam que ela não estava morta justamente porque ela sempre mantém uma cópia. Então o Mark nocauteia o Multiple e manda ele pra prisão. Depois disso a gente tem uma cena que mostra que o Oliver realmente cresce muito rápido. Ele já tá com uma aparência de ter mais ou menos uns 10 ou 11 anos. E além disso ele já tem os poderes dele, mas ele tinha mantido isso em segredo, o que já deixa o Mark e a Debbie um pouco suspeitos com isso. Já que apesar de ser só uma criança, agora ele é uma criança com poderes e ele parece ter uma tendência a esconder as verdadeiras intenções dele, parecido com o que o Nolan fez. Depois disso o Mark vai conversar com a Ivy Atômica para confessar os seus sentimentos por ela. O problema é que, apesar de ela ter correspondido, o Mark acaba falando sobre aquela situação da outra versão da Ivy que ajudou ele no final da segunda temporada. Pra quem não se lembra, aquela outra Ivy fala que ela sempre amou o Mark e que ela sofria muito por não saber se ele gostava dela ou não, então ela queria que o Mark desse uma resposta. A Ivy, de fato, que a gente acompanha na série, fica extremamente incomodada com isso porque ela sente que o Mark estava fazendo aquilo por pena e se irrita com ele. Só que isso acaba sendo interrompido porque o Dr. Sísmico tinha fugido da prisão e sequestrado todos os heróis dos Estados Unidos. Ele conseguiu fazer isso tudo com a ajuda de um exército de criaturas subterrâneas que ele reuniu, e essas criaturas são muito fortes, porque elas nasceram e se desenvolveram com a pressão e a temperatura enorme do subterrâneo. A Ivy é nocauteada e depois o Mark acaba sendo envenenado, que faz ele desmaiar também. Então agora literalmente todos estão presos. Não tendo outra opção, o Cecil manda então um grupo de Reaniman e o segundo Asa Negra para ajudar. E funciona, eles soltam os heróis e aí todos juntos conseguem deter o Dr. Sísmico. Só que quando o Mark descobre que o Cecil estava trabalhando com essa galera, ele fica extremamente incomodado, porque eles eram assassinos. Ele vai voando até o Cecil e quer tirar uma satisfação com ele, saber por que tá fazendo isso e mandar parar com aquilo agora, porque aquelas pessoas deveriam estar presas. Só que o Cecil discorda, ele acha que elas devem ser reabilitadas e fazer algo melhor. A discussão esquenta um pouco e o Cecil leva o Mark para a Sala Branca, dizendo que aquilo era para a proteção dele, então revela que lá eles têm um exército de Reaniman pronto para enfrentar o Mark, só que obviamente eles não deram conta. O Mark se irrita com a situação e bate em vários deles, e é aí que o Cecil revela que ele é malandro demais. Esse cara só pode estar tendo aula particular com o Batman, porque de novo a gente vê que nas histórias de super-herói, pelo menos, sim, o preparo pode vencer o poder bruto. Enquanto o Mark estava hospitalizado, Cecil tinha mandado implantarem nele um aparelho que imita a frequência sonora gerada para aquela criatura que o Mark enfrentou na temporada anterior. Esse som específico causa uma dor tremenda no
invencível, que fica caído no chão, mas não só isso. Também danifica sistemas internos dele que são essenciais para o equilíbrio. Sem isso, ele não voa e nem anda direito, ficando lá completamente indefeso por um tempo. Essa atitude paranoica do Cecil não é à toa. A gente vê o passado dele e vê que em um determinado momento ele até foi que nem o Mark, em que ele viu o antigo diretor da Agência de Defesa Global trabalhando com criminosos que estavam sendo reabilitados, não gostou daquilo e até atirou neles na época. Ele foi preso por isso e na prisão o antigo diretor passou uma lição pra ele: ou você é o cara bom, ou você é o cara que salva o mundo. Não dá pra ser os dois. E isso entrou muito fundo na cabeça do Cecil. Por isso que ele fez essas coisas com o Mark, e também por isso que ele tá trabalhando com essa galera. O Mark consegue fugir, apesar que o Cecil deixa claro que não queria derrubar ele sem saber onde ele iria cair, mas acontece que o Mark estava voando até a base dos Guardiões Globais, justamente para pedir ajuda para eles. O Cecil aparece lá no meio com alguns reanimentos, mas alguns dos Guardiões se irritam com a situação e decidem ajudar o Mark. O robô bloqueia a frequência daquele aparelho que estava dentro da cabeça do Mark, impedindo que ele continuasse emitindo aquele som. Com isso, o Mark agora tá solto e completamente furioso. Ele destroça os reanimentos como se não fossem nada, inclusive fazendo um massacre lá no lugar. E vale destacar também que fica bem claro aqui a diferença de força, já que aqueles mesmos reanimentos que foram completamente randomizados pelo Mark estavam dando um trabalho enorme para os Guardiões, então a gente já imagina como seria uma luta entre eles. Depois disso, o Mark simplesmente ameaça o Cecil mesmo, segura ele pelo pescoço e fala que ele nunca mais deve chegar perto da família dele, senão o Mark vai matar ele, e que ele já tá de saco cheio de trabalhar com o Cecil. Depois disso, ele fala pro robô remover aquele aparelho da cabeça dele. Mas pelo menos depois de toda essa treta, o Mark teve pelo menos uma coisa boa, já que ele foi conversar de novo com a Eve, eles conseguiram resolver a situação, ela não estava mais incomodada com aquilo, e eles decidem dar uma chance pra isso e começam a namorar. E é importante deixar claro pra você que até aqui eu cobri a maioria das coisas que acontecem nos episódios 1 e 2 dessa terceira temporada. Agora eu vou passar pro episódio 3, que é mais focado no Oliver, mas antes disso, eu queria dizer que caso você esteja gostando desse vídeo, considere deixar o seu like pra apoiar o canal. Todo tipo de força ou alcance que esse canal aqui tem é simplesmente pelo apoio de vocês, eu sou muito grato por isso. E se vocês não quiserem ficar por fora do que vai acontecer nos próximos episódios, já se inscrevam aqui, porque eu vou trazer análise de cada um deles. Vale deixar claro também que nesse primeiro vídeo aqui, como saíram 3 episódios de uma vez e eu honestamente não tenho condição de fazer um vídeo muito grande sobre isso, a não ser que ele demore muito pra sair, eu tô passando mais por cima nos episódios, mas nos próximos a gente vai abordar as coisas de uma forma muito mais detalhada. E claro, dependendo de o que for acontecer nos próximos episódios e dos pedidos de vocês, eu posso até mesmo fazer alguns vídeos sobre tópicos mais específicos, umas análises mais detalhadas de alguma situação. Mas beleza, sem mais enrolação, bora falar do terceiro episódio. Nesse a gente vê que o Oliver quer muito começar a agir como um herói, apesar de que o Mark e a Debbie estavam tentando dizer para ele ficar calmo e ter uma infância normal e treinar os poderes dele, mas não agir diretamente. Mas como ele já estava até seguindo o Mark por aí para fazer essas coisas, não tinha mais como eles evitarem. Então o Mark leva ele no Art para eles pegarem trajes novos. O traje que o Oliver tinha pedido tinha um O no peito que se parecia com o do Omni-Man. Ele tinha mentido dizendo que era O de Oliver, só que na verdade era porque ele queria se chamar de Kid Omni-Man. E aí a gente já vê o problema escalando, né? O Mark tenta explicar que não era bom sair carregando a imagem do Omni-Man por aí, mas o Oliver parece não entender, ou no mínimo não se importar. Mas além disso, a gente também vê o traje novo do Invencível, preto e azul, muito mais sério, como o próprio Mark comenta, mas honestamente muito bonito. Os dois vão juntos para impedir um ataque, mas o Mark fala pro Oliver não se meter, só que ele desobedece e se mete mesmo assim, e gera mais uma discussão entre eles, e mais tarde tudo isso piora, porque os gêmeos Moller, ou os gêmeos Demolidores, estavam com um plano de lançar um míssil que iria desativar todos os sistemas de comunicação do planeta, e aí qualquer um que quisesse usar alguma coisa teria que pagar para eles para usar o sistema deles. Eles também estavam com uma arma específica que conseguia desligar o sistema nervoso dos alvos, e com isso conseguiram derrubar os Guardiões Globais, que estavam em menor número porque eles se dividiram após aquela treta entre o Mark e o Cecil. O Rex Explosão, o robô, a garota monstro, a Ray encolhedora e o A Prova de Balas tinham saído do grupo. O Mark vai lá para tentar ajudar, só que ele acaba tomando um tiro daquela arma, e como afetava o sistema nervoso, até mesmo ele, que foi reconhecido ao longo desses episódios como sendo o herói mais poderoso da Terra, pelo menos pelo robô, mas mesmo assim ele ficou zonzo com esse tiro, e tem um pouco de dificuldade, mas não muita coisa. Mesmo assim, o Oliver tinha visto nas notícias o que estava rolando e foi até lá para ajudar. Os gêmeos Moller disparam o míssil e aí o Mark voa até lá e destrói ele com um soco, no meio de uma explosão gigantesca que foi criada. E ele tinha dito pro Oliver ir pra casa, mas ele desobedeceu e ficou lá para enfrentar os Moller, que batem nele, ele se irrita e simplesmente mata um deles. O outro, que já tinha tomado um golpe imenso no seu rosto, ficou assustado com a situação e se rendeu, mas o Oliver não ligou, foi lá e executou ele a sangue frio. Quando o Mark volta e vê aquela situação, ele vai
vai pra conversar com o Oliver, falar que aquilo estava errado, só que o garoto simplesmente não dá a mínima. Ele fala que eles eram bandidos, mereciam morrer mesmo. Depois de tentar fugir, ser alcançado, ele até mesmo pega e fala que a vida não é preciosa assim. As pessoas se matam o tempo todo e essas pessoas nem sequer são especiais como ele ou o Mark. O Mark fala que ele tá falando igualzinho o Omni-Man, e aí que o Oliver fala que talvez o Omni-Man estivesse certo, o que obviamente deixa o Mark extremamente preocupado. Depois ele e a Debbie têm uma conversa com o Oliver, e o gancho final desse terceiro episódio é eles descobrindo que estão sendo vigiados por alguém. Como eu falei, a terceira temporada começou com tudo, muita coisa mudando e muita coisa muito intensa acontecendo, e isso aqui tá muito bom de se ver. Invencível tá chegando cada vez mais perto dos maiores confrontos que vão rolar na história da série, então obviamente a seriedade das coisas tá escalando cada vez mais. E claro, eu vou trazer vídeos analisando todos os próximos episódios aqui, então pra você não ficar por fora, já se inscreve aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre essa temporada. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo na próxima.